Já pode ir se colocando de pé. Essa é a noite do Senhor, aleluia. Muitos dizem que domingo é dia da família, né? Mas é um pouquinho falta de ler a Bíblia, porque domingo é o dia do Senhor e não da família. Porque dia da família é todos os outros 6. Mas domingo é o dia do Senhor, é o dia que o próprio Deus estabeleceu para que nós pudéssemos adorá-lo, buscá-lo, não só num domingo à noite, mas durante todo o dia. Não estou aqui falando que você não tem que ficar com a sua família, mas que você deva buscar a Deus junto com a sua família. Sabe, uma das maiores criações de Deus, e a primeira foi a família. Se você se remeter ao Éden, você descobre que antes da igreja, Deus fez a família. E é por isso que estamos aqui com nossa família hoje, para adorar ao Senhor e levantar honra e glórias ao nome dEle, aleluia. Gostaria que você, um homem, procurasse um homem, uma mulher, uma outra mulher, alguém que faz aniversário no mesmo mês que você. O mesmo mês. Vamos orar. Pode perguntar, não tem vergonha não. Vamos orar um pelos outros. Somos o corpo de Cristo, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Se você estiver sozinho no seu mês, pega alguém em qualquer mês, não tem problema não. Glória a Deus. Ó, tem o Wesley lá, ó. Chama ele aí, agrega ele aí. Aqui, ó, o Jefferson também. Vamos levantar um clamor, aleluia. Comece a orar, comece a colocar a vida dessa pessoa que está ao seu lado diante do Senhor. Que seja uma noite transformadora, que seja uma noite libertadora, que seja uma noite de manifestação do Espírito Santo. Oh Senhor, a Ti todo louvor, toda honra, toda glória, Pai, sempre e sempre. Toda a criação Te adora, todo ser que respira Te adora. Os anjos proclamam o Seu nome, os Seus filhos proclamam o Seu nome. Ah Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Coloca a vida, Deus, de cada irmão diante do Senhor. Que essa noite seja uma noite transformadora, em nome de Jesus. Abre os céus sobre cada vida, de cada irmão, de cada pessoa aqui, Pai. Que o Senhor venha com poder, com majestade e glória, em nome de Jesus. Que seja estabelecido a cura, que seja estabelecido a libertação, que seja estabelecido, Deus, a adoração, em nome de Jesus. Que o Senhor traga os céus aqui essa noite, que o Seu reino seja implantado em nome do Senhor Jesus. Realmente, Deus, se mova aqui essa noite. Mova as águas, em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um abraço a essa pessoa, um abraço bem forte, bem gostoso, e diga para ela: Deus tem algo para você essa noite. Aleluia. Aleluia. A Bíblia nos fala que
Toda a honra e glória é para Cristo. Um dos grandes problemas da igreja atual é a falta de direcionamento. Como assim? Se você não sabe para onde está indo, você não sabe onde quer chegar. Se você não sabe onde está indo, você não sabe aonde vai chegar. E diferente do gatinho da Alice, se você não sabe para onde você vai e pegar qualquer caminho, pode ser que você pegue o caminho errado. A Bíblia nos diz que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Acabou. A Bíblia é cabal, a Bíblia é o ponto final nessa frase. É por isso que se estamos aqui essa noite, estamos aqui para adorar o nome dEle. Jesus é o ser exaltado aqui, Ele é o ser entronizado e não nós. Graças a Deus por isso. E que durante toda essa noite você possa estar sempre se lembrando que a honra e glória é para Jesus. Não é porque tocamos bem, cantamos bem, porque dançamos bem, mas é porque Ele nos deu esse dom. Então a glória e a honra volta para Ele. Porque dele, para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E sempre será, amém? Sobre todos, Tu és Rei, Tu és Senhor. O Teu povo Te adora, ao Teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração. Coração transborda de amor. Poderoso Deus, a Tua graça é melhor do que viver. Sobre todos, Tu és Rei, Tu és Senhor. O Seu povo Te adora, ao Teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração. Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, Tua graça é melhor do que viver. Aleluia, Jesus. O Senhor é real para nós, Deus.
Salvador, que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. Eu cantarei que te encontrei. Eu bradarei que te encontrei. Eu cantarei que te encontrei. Eu bradarei que te encontrei. Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, Senhor. És real pra mim. És fiel a mim. Tua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. Eu cantarei que te encontrei. Eu bradarei que te encontrei. Eu cantarei que te encontrei. Eu bradarei que te encontrei. Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, Senhor. Teu amor. O teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor me libertou. Teu amor me libertou. Teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. Teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, Senhor. Se é pra Jesus, você pode fazer melhor. Dê um salvo, dê um grito pro Senhor. É um salvo de grito. Pra quem não entendeu, entendeu? Tô explicando. Aleluia. Sabe, uma coisa que nós entendemos claramente da Bíblia é que por causa do pecado nós fomos separados de Deus. É por isso que Jesus veio, para nos salvar desse pecado, para que esse pecado fosse perdoado e que hoje nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Mas tem outra coisa que a Bíblia nos ensina, que a presença de Deus, ela precisa ser invocada. Deus pode muito bem se manifestar a hora que Ele quiser,
quando Ele quiser, porque afinal de contas Ele é Deus. Mas quando em unidade, como um corpo de Cristo, nós levantamos nossas vozes e dissemos: Espírito Santo, você é bem-vindo aqui. Nós invocamos o nome do Pai. E a Bíblia nos diz que Deus não resiste a um coração contrito. Então invoque a presença dEle aqui essa noite. Transforme esse ambiente. Esqueça que estamos num lugar na terra. Esqueça que estamos num galpão, que estamos dentro de uma igreja. Se imagine nos Santos dos Santos. Se imagine numa atmosfera completamente diferente, no céu, onde é a presença de Deus. Tudo que você precisa fazer é chamá-lo, invocá-lo. Procurareis e me achareis, se me buscares de todo o coração, diz o Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, ó Deus.
você e a vergonha desfaz. Tua presença, oh, Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real a presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Jesus, Santo Espírito, bem-vindo aqui. Ele ruge neste lugar. Aleluia! Santo, santo, santo. Aleluia! Oh, te adoramos, Senhor. Tu és o único aqui, Senhor.
Um dia o profeta Elias, diante de tantas coisas acontecendo em sua vida, perseguição, lutas, guerras e tantas coisas, ele foi para uma caverna. E diz a palavra que ele ouviu muitas coisas do lado de fora. Tempestades, ventos. Mas a palavra diz que num momento houve silêncio. Houve bonança. E no silêncio ele ouviu a voz do Senhor. E no silêncio ele ouviu a voz do Pai. E no silêncio Deus falou. Feche os seus olhos. E simplesmente ouça a voz do Pai. Obrigado, Senhor, pela tua voz poderosa neste lugar. Que nesta noite vidas sejam totalmente transformadas e direcionadas pela tua própria voz. Honramos o teu nome, Senhor, neste lugar. Tu és soberano aqui. Não sabemos o que o Senhor tem para fazer ainda, mas queremos dizer: eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Fala conosco, Leão de Judá. Brilha nesse lugar, estrela da manhã. E nesta noite, algo novo venha se manifestar dentro de cada um de nós. Por isso te honramos. E te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. As crianças podem já estarem vindo. A gente quer orar para as crianças, o ministério infantil, os pré-adolescentes. Enquanto você se assenta, enquanto você se prepara para receber da palavra. Não deixe nada roubar aquilo que Deus está movendo nesse lugar. Simplesmente mergulhe nesse rio. Aleluia. As crianças estão vindo. Glórias ao nome do Senhor. Estenda sua mão para cá, por favor. Pai, nós queremos louvá-lo e adorá-lo por essas crianças, pré-adolescentes, que o Senhor tem levantado. Declaramos a tua bênção sobre cada um deles. Que nesse tempo que vão estar sendo ali ministrados pela tua palavra, o Senhor venha fluir poderosamente através dos mestres, através dos professores que ali o Senhor tem levantado. Nós declaramos a tua bênção, declaramos uma nuvem de glória em todas as classes ali, e o teu nome venha ser manifesto, Pai, no nome de Jesus. Nós te honramos, te glorificamos, abençoando as crianças, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Podem ir bem devagar. Isso. Cada um vai para a sua classe. Glória a Deus. Deus é bom. Glórias ao nome do Senhor. É uma noite especial. Depois de algum tempo fora, de algum tempo trabalhando na obra, mais uma das nossas missionárias está em casa. A Priscila está hoje conosco. Então, glória a Deus aí, irmão. Me ajuda aí. E dessa vez ela não está só.
né, ela trouxe mais alguém junto, né, que está sendo preparado para um tempo de família também, que vai fazer parte dessa casa, como o André, né, o pastor André faz parte, né, estão no Rio de Janeiro, fazem parte do Ministério Terra Santa, pastor André e a pastora Dani, mas também são nossos filhos, fazem parte dessa casa. Glória a Deus por isso, servindo ao Senhor. Estão indo para Lagedo, para estarem à frente da base de Lagedo. Glórias ao nome do Senhor. Mas está aqui, né, a Priscila, que passando uns dias aqui de férias, junto com o Rafael, missionário, noivo, futuro marido da Priscila, que nesta noite nós convidamos para que estivesse à frente ministrando a palavra para a igreja. Então eu queria chamar o missionário Rafael, do projeto Flechas para as Nações, que nesta noite vai estar vindo para ministrar a palavra do Senhor neste lugar, nesta casa. Gostaria que você abrisse seu coração, recebesse com muito carinho, recebesse com muito zelo aquilo que o Senhor tem para revelar através da vida do seu filho. Amém? Levante sua mão, vamos orar por ele. Queremos declarar a bênção do Senhor. Você profeta da casa, amém? Vamos louvar ao Senhor. Pai, aqui está o teu filho, sacerdote do Senhor, escolhido pelo próprio Senhor e chamado pelo próprio nome. Nesse lugar queremos declarar a tua bênção. Liberamos sobre o teu filho toda a autoridade desse lugar, deste altar. Que a unção do Senhor flua fresca, flua poderosamente, abundantemente através do seu filho. E que a palavra revelada do Senhor venha tocar corações. E a presença do Eterno, a presença do Espírito flua. Para que nesta noite as nossas vidas sejam ministradas pelo teu grande amor e poder. Por isso, Senhor, te louvamos, te honramos, te agradecemos e damos a ti toda a honra e toda a glória, Senhor, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Você pode declarar amém? Glória a Deus, Deus é bom. Deus abençoe. Não tem tempo, mas geralmente 40, 45. Amém? Boa noite a todos. A paz do Senhor. Meu sotaque é meio chiado, fico meio fora da sintonia do Rio de Janeiro, mas eu creio que você vai conseguir me entender. É uma honra estar aqui, um privilégio. Louvo ao Senhor por essa oportunidade, conhecer mais uma parte do povo de Deus, do corpo de Cristo, da família do Senhor, aqui nessa cidade linda. Adorei conhecer esse lugar. Estou conhecendo ainda, só conheço uma rua praticamente, mas é um privilégio estar aqui, um privilégio ter recebido esse convite, ter tido essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor aqui nesse lugar. E eu já fui muito abençoado aqui, senti muita presença de Deus aqui enquanto a gente estava em adoração. Eu sinto que o Senhor tem algo realmente para liberar, já tem liberado nessa casa, nesse lugar, algo profético, algo que é para romper, né? Algo que Ele quer expandir para outros lugares, algo que é uma unção para destravar, para liberar pessoas, né? É uma unção para conquistar lugares, é uma unção de revelação, né? E enquanto nós estávamos em adoração, o Senhor falava literalmente ao meu coração que existem corações aqui já entregues a Ele completamente e que Ele vai mudar o destino dessas pessoas que elas não tem nem como imaginar. Eu sentia corações como uma oferta completa, corações que já não desejam nada dessa terra, que já foram tomados pela glória. Eu sinto uma unção nesse lugar. É maravilhoso poder sentir a presença de Deus, amém? Aleluia. Eu queria falar um pouco sobre, não sei se eu vou conseguir, porque eu sempre tento falar algumas coisas e eu não sei para onde o Senhor vai me levar muito, mas eu queria falar um pouco sobre algumas coisas ligadas a chamado e a vocação. E quando a gente pensa em chamado, quando a gente pensa em vocação, né, eu escrevi aqui, chamado
significa nós voltarmos à posição correta diante de Deus. A posição que nós tínhamos quando Deus nos criou. Quantos creem que o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança? Amém? E a Bíblia é a verdade. Você crê na palavra do Senhor? E eu creio que nessa noite, através dessa palavra, o Senhor vai liberar verdades para você. E o desejo do meu coração é que essas verdades peguem você por dentro. Essas verdades produzam libertação na sua mente, no seu coração, na sua vida, na sua esperança, na sua expectativa, na sua visão de Deus, na sua visão de vida. E que essas verdades produzam fome e sede da palavra de Deus, da presença de Deus, para viver para Ele. Amém? E a palavra diz que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança em Gênesis 1, 26. Abre aí a sua Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro livro e no primeiro capítulo. Gênesis 1, no versículo 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém? Então Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós vemos isso em Gênesis. Deus criou o homem, coloca no jardim, e Deus ia lá e visitava o homem todos os dias. Ele cria um ser segundo a sua imagem e semelhança, nós, a humanidade, um homem, Adão e Eva, e coloca eles ali num jardim, um lugar onde Deus poderia ir. Um homem não tinha pecado ainda. Deus, quando cria o homem, ele ainda consegue manter a sua imagem, as suas características como imagem e semelhança de Deus. Amém? Antes do pecado. Porque o que aconteceu depois do pecado? O homem cai, o pecado entra no coração do homem, e a maldade, o diabo entra, tem legalidade, porque Deus deu ao homem autoridade, legalidade, governo, domínio, para que o homem governasse a terra. E o diabo, através de uma legalidade dada pelo homem, ele consegue alcançar o coração do homem e alterar aquilo que era plano de Deus. E então o homem, quando Deus cria o homem, Ele cria a sua imagem e semelhança e dá ao homem as suas características. Amém? Quantos são pais aqui? Nem todos, mas quantos são filhos aqui? Não tem como você não ser filho. Todos são filhos. E existem filhos que são bem parecidos com o pai, né? Já viu aquela pessoa que você olha assim, você não precisa nem... De repente, é muito igual. É idêntico. A pessoa, às vezes, a fisionomia é igual, mas nem sempre. Às vezes é uma característica, uma personalidade, um jeito de ser, às vezes um jeito de andar, uma mania, né? Então nós herdamos algumas características. E com Deus é a mesma coisa. Deus nos criou e Deus é nosso Pai, amém? Você é filho, você é imagem de Deus. Você é semelhança do Pai. Ele nos criou e nós herdamos características de Deus. Herdamos as características do Pai. Herdamos, e como o Pai Ele é eterno. Nós fomos criados para ser eternos. Só que o pecado, né, desfez isso. Deus é santo. E Deus nos criou santos, separados, sem problema nenhum, sem inclinações malignas. Deus é amoroso, Deus é amor, Deus é justo, Deus é saudável. Deus não tem enfermidade, imagina. Deus enfermo, com uma gripe, com um problema, uma depressão. Deus não tem problemas. Deus é satisfeito, Ele é realizado em si mesmo. Nós fomos criados dessa maneira. Só que acontece algo quando Deus, em algum momento, Ele sempre ia visitar um homem e encontrava o homem na posição correta.
Deus, quando ia no horário marcado com o homem, ou quando ia onde o homem estava, o que acontecia? Adão estava ali. E eles tinham um relacionamento. Eu creio que Deus transferia um pouco mais do coração de quem ele era para Adão. E Adão era cada vez mais transformado, cada vez mais recebia revelações de quem ele era como criação, como filho, e só recebia essa revelação de quem ele era como filho ao ver quem é o Pai, ao ver quem Deus é. Porque quando ele via quem Deus é, era como um espelho, ele via a si próprio, porque ele é a imagem. E o que você vê quando você olha no espelho? A sua imagem. Então, quando ele olhava para o Pai, ele via o Filho, ele via a si mesmo. Então, ele conseguia reconhecer em Deus características que ele possuía. Amém? Quantos estão entendendo? Só que num dia o homem pecou, caiu, e quando Deus vai lá, o que aconteceu com Adão e Eva? O que eles fizeram? Se esconderam. Eles se esconderam. E quando Deus vai lá e fala, olha, ué, cadê Adão? Cadê os meus filhos? Onde eles estão? Eles não estavam mais na posição correta. Eles não estavam mais no lugar que eles deveriam estar, que era na presença de Deus. Era no lugar de encontro. Era no lugar de comunhão com Deus, no lugar de intimidade. Eles não estavam mais ali. Eles estavam escondidos. Eles tinham fugido. Então eles não estavam mais na posição correta. E essa é a primeira vez. Abre aí, anda um pouquinho para frente aí no capítulo 3 de Gênesis. No versículo 9, você vai ver a primeira vez que aparece a palavra chamado na Bíblia. No capítulo 3 de Gênesis. E olha o contexto que aparece essa palavra. Esse é o contexto. O capítulo 3 fala da queda de Adão. Até então, eles eram imagem e semelhança de Deus. Até então, eles estavam num ambiente que não existia pecado. Não existia o pecado no homem. E após esse acontecimento, o pecado entrou e Adão estava fugido, Adão estava escondido, Adão estava com vergonha. E Deus chega e fala, no versículo 9 do capítulo 3, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde você está? Então essa é a primeira vez que acontece um chamado. E quem é que chama quem aqui nessa história? É Deus que procura o homem. Não importa se a gente está escondido, não importa se você se escondeu, não importa se você se sentiu sujo ou se sente, ou se você se sente pequeno, inferior, não importa. Não importa se você conhece a Deus ou não, não importa se você já conheceu ou não, é sempre Deus que está à nossa procura. Quando o homem caiu, foi Deus que procurou o homem. E Deus chama Adão, e Deus fala, aonde você está? E olha a resposta de Adão, versículo 10. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, eu tive medo. Porque ele estava, o que está escrito na tua Bíblia? Ele estava nu e me escondi. E Deus uma vez me deu uma revelação, um entendimento, um pensamento em cima desse texto que eu achei muito tremendo. Porque Adão, antes quando Deus vinha, ele encontrava prazer em se encontrar com Deus. Quando Deus vinha para encontrar com ele recebia revelações de quem Deus era e automaticamente revelações de quem ele era. Ele conhecia mais, entendia mais do reino, entendia mais do coração de Deus, do propósito dele na terra, do porquê que ele foi criado, do para que ele existia, de quem era Deus, o poder que Deus tinha. Ele entendia tudo isso, então eu creio que Adão tinha prazer em encontrar com Deus, porque ele sabia que ele receberia mais uma porção daquilo que Deus era e tinha para ele. Só que nesse momento ele fala algo, eu ouvi a sua voz soar e ele teve medo. Como assim? Como que um homem que, quando
encontrava com Deus, encontrava alegria, prazer, expectativas boas, passa a ter medo de Deus a ponto de se esconder. O que aconteceu? Aconteceu que, por conta do pecado, Adão perdeu a imagem correta de quem Deus era. Ele passou a, em vez de ver Deus como um pai de amor, um Deus que criou o homem para cumprir um propósito e criou em amor, deu ao homem as suas próprias características, deu ao homem uma missão incrível de manifestar na terra, trazer na terra o mesmo governo, atmosfera, unção, glória que existe no céu. Ele, em vez de encontrar alegria, ele passou a ter medo. Em vez dele, a visão dele mudou. Aquela pessoa que para ele era um sinal de algo bom, que ele traria algo bom, em vez de ele ver a Deus como ele via, pô, é o meu pai, é o meu criador, é aquele que me criou com um propósito, com uma função, existe algo para mim, Deus tem algo para mim, eu vou encontrar com ele hoje, vai ser maravilhoso, eu vou aprender, eu vou receber. Ele fugiu. Mas quem mudou nessa história? Será que Deus ficou mal? De um dia para o outro? Não. Foi Adão que passou a ver Deus uma visão distorcida. Assim como nós. Muitas das vezes nós erramos, pecamos e passamos a ver a Deus como um Deus que vai castigar. Um Deus que vai te punir. Lógico que todo pecado existe consequências. Isso é bíblico. Né? O pai corrige o filho que ama. Isso é fato, isso é bíblico. Mas, quem aqui é pai, eu creio que pode responder melhor do que quem não é. Se o seu filho, ou no dia que seu filho fez uma coisa muito ruim, você fez o quê? Escorraçou ele de casa, falou, ó, você não é mais meu filho, vou tirar você, tirar meu nome do seu nome, você não me pertence mais, não quero mais saber de você, tomara que você more debaixo da ponte, passe fome, morra, fique doente. Esse é o desejo do coração de um pai, por conta de um erro de um filho? Mas isso não significa que você, dependendo do que for, você não vai castigar ele. Vai. Você não vai dar umas palmadas nele, uma mãozada nele. Lá em Boa Vista, o pessoal fala que surrar. É engraçado. A gente vai fazer aconselhamento lá. Não, porque, assim, é difícil, porque meu filho é muito difícil. Aí, de vez em quando, eu tenho que surrar ele. Eu falei, nossa, pra gente surrar é tipo espancar, um negócio muito... O que eles fazem com esses índios aqui, meu Deus? Então, a gente não faz... Nós não fazemos isso com nossos filhos. E Deus é a mesma coisa. Então, apesar de recebermos consequências, Deus não deixa de nos ver como filhos. Deus não deixa de nos amar. Deus não deixa de ter planos bons a nosso respeito. Você não abole todos os seus sonhos, todos os sonhos que você tem para os seus filhos porque ele falhou. Ou porque ele desviou alguma coisa no caminho dele, teve uma conduta ruim. Você continua com planos bons e você luta para que ele atinja aquilo que você entende como bom. Então, Deus é a mesma coisa conosco. Amém? Então, como eu falei, nós herdamos características de Deus, características da sua personalidade, característica da sua pessoa. Como eu falei algumas aqui, Deus é eterno, Ele é santo, Ele é amoroso, Ele é justo, Ele é saudável, Ele é satisfeito, Ele é poderoso, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é perdoador. Enfim, poderemos falar vários atributos de Deus. E nós herdamos muitos deles. E Deus, Ele é Pai, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Criador de todas as coisas, e nós somos os seus filhos. E junto com essas mesmas características de quem Deus é pessoa, nós herdamos algo que é também semelhante ao que acontece com a gente. Você herdou talvez características do seu pai, fisicamente, temperamento e tudo mais, mas se o seu pai ou sua mãe morrer, você vai herdar o que ele tem, não é?
Nosso Deus veio na terra, se fez homem, ele morreu ou não morreu? Ele morreu. E nós falamos hoje de um novo testamento. O testamento só é válido quando o testador morre. Ele morreu. E esse testamento foi feito no sangue dele. Ele é verdadeiro. Ele é válido, ele é poderoso, ele é eterno. E essa palavra, esse testamento, ele transferiu para nós tudo que ele tem. Ele transferiu para nós o seu reino. Ele nos deu governo. Ele nos deu autoridade, porque somos filhos, somos da família. É muito mais do que uma função, é muito mais do que um ministério. Porque você pode ser qualquer coisa na casa de Deus. Você pode ser pastor, mestre, profeta, apóstolo, missionário, qualquer coisa. Isso tudo remete à função. Mas filho remete à identidade, remete à família, remete à tua posição em Cristo. É muito maior. E Deus nos deu isso, Deus nos deu essa herança. Então eu falei isso tudo para falar o seguinte: nós herdamos características da pessoa dele, mas herdamos também aquilo que ele traz no seu reino. Nós herdamos características do rei, mas herdamos o seu reino. Nós herdamos como é que eu posso dizer? Nós herdamos aquilo que ele possui. E ele criou os céus e a terra. E ele nos deu a terra, ele deu a terra ao homem. Amém? Só que, como eu falei, o pecado fez com que Adão e Eva, ou a humanidade, perdesse a visão correta de Deus. E, consequentemente, se nós somos a imagem de Deus, quando Adão via Deus como um Deus bom, tinha prazer em Deus antes do pecado e passou a ter medo depois, a visão de quem Deus era foi alterada por conta do pecado. Automaticamente, se Deus ele é a imagem de Deus, quando ele olha para Deus com uma visão distorcida, automaticamente ele vai olhar para si mesmo de uma maneira distorcida. Todos entenderam? Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se nós vemos a Deus como um Deus carrasco, um Deus tirano, um Deus que não é bom, um Deus que não é, enfim, com características distorcidas de quem Ele é, nós vamos ter dificuldades de entender quem nós somos na essência. Porque, como eu falei, Deus criou o homem antes de toda a consequência do pecado vir sobre o homem. Nós somos quem Deus criou que nós fôssemos antes do pecado. O pecado foi algo que aconteceu, hoje nós temos que conviver com isso. Mas o plano original de Deus e o ambiente em que Ele nos criou foi no seu reino de glória. Não existia pecado naquele lugar. E Ele nos deu autoridade, Ele nos deu domínio, Ele nos deu governo sobre todas as coisas, sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo. E o homem perdeu isso. Adão, então, quando Deus chama Adão estava fora da posição correta. E Deus, é como se Deus estivesse falando: Adão, sai desse lugar. Você não precisa estar escondido. Você não precisa estar assim. Você não precisa ficar olhando para mim como quem perdeu a visão correta de quem eu sou. Eu não vou te castigar, Adão. Eu quero simplesmente te colocar no propósito original. E aí, o que Deus faz? Quando ele falou no versículo 10 aí: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu. O que Deus faz? Quer dizer, Adão e Eva pegaram uma folha lá de figueira, se cobriram. Aí Deus chega, olhou aquela cena, falou: a intenção talvez foi boa, mas sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Deus já estava mostrando para Adão: para você voltar para mim, alguém vai ter que morrer. É como se ele já estivesse simulando, fazendo um ato profético ali de que ele entregaria o seu filho, um cordeiro. Então ele mata um animal e cobre eles com a pele desse animal. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5.
2 Coríntios 5. Quantos acharam aí? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. 2 Coríntios 5, no versículo 2. Olha só que tremendo isso. Eu quero que você traga à sua memória que Adão falou: eu tive medo porque eu estava nu. Olha o que Paulo diz: e por isso também gememos, desejando ser, o que está escrito? Revestidos da nossa habitação, que é? Versículo 3. Se todavia, estando vestido, não fomos achados nus. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas o quê? Revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Nossa, isso é tremendo demais. Porque nós vemos nesse momento que Adão, ele viu que ele estava nu, mas ele estava nu, sempre esteve nu. Mas naquele momento algo espiritual aconteceu que ele conseguiu reconhecer no mundo do espírito. Ele recebeu um discernimento de que ele estava nu. E Paulo aqui, ele fala que ele geme para ser revestido da habitação que é do céu. Ele fala aqui, porque também nós os que estamos nesse tabernáculo, ou seja, nesse corpo, ele está falando isso, nós que estamos nesse corpo, ou seja, nessa realidade aqui caída, por conta do pecado, nós estamos limitados nesse lugar, limitados por conta do pecado, nós gememos carregados, porque nós não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Eu creio que Adão, existia uma glória, existia uma unção sobre Adão, existia a sombra do onipotente sobre Adão. Adão governava porque ele estava debaixo da sombra, ele estava na posição correta. Ele caminhava guiado pelo Espírito, ele caminhava em obediência, ele caminhava em santidade, ele caminhava em comunhão, ele caminhava em autoridade, porque ele estava na posição. A autoridade não era por quem ele era, a autoridade era pela posição que ele tinha. Era por quem Deus criou ele para ser. Assim como alguém que talvez é um policial e ele tem condições de portar uma arma tranquilamente, por quê? E prender alguém, sei lá. Por quê? Porque a função dele, né, dá autoridade a ele para ter aquilo. Agora, no dia que ele for demitido da polícia, por algum problema que ele deu, sei lá, vamos dizer assim, ele não tem mais posse de arma e não pode mais fazer nada que ele fazia antes. Por quê? Porque ele não estava mais naquela posição. A posição é que dá a autoridade para ele. Então, a autoridade nossa, como filhos de Deus, é estarmos na posição correta diante de Deus. Em comunhão com Ele. Em obediência, entendendo quem Deus é, olhando para Deus sem uma visão distorcida, que o pecado faz com que nós olhemos para Deus, vejamos quem Deus é, entendamos a obra dEle, o propósito dEle. E aí isso vai refletir para nós. Porque se você não vê Deus corretamente, você não vai se enxergar corretamente. Se você não sabe quem é o teu pai, você não vai saber quem você é. Se você não sabe as características e os atributos dele, você não vai saber que isso existe dentro de você. Se você não sabe o que ele possui, e o poder, e o governo, e a autoridade que ele tem sobre todas as coisas, você não vai saber que você tem isso. E se você não sabe, você não busca. E se você não busca, você não recebe, não vive, não experimenta. E passamos a frequentar a igreja, fazer culto, e não exercemos autoridade, não exercemos governo, não liberamos o reino de Deus na terra, não manifestamos, não trazemos o reino de Deus para a terra. Amém? Então Deus chamou Adão para a posição correta. Então eu queria marcar isso. Chamado tem um pouco a ver com a posição correta diante de Deus. E isso tem um nome. Podemos resumir posição correta com a palavra justiça. Justiça significa posição correta. É ter posição correta em todas as coisas na sua vida, em tudo. Não só em relação às coisas de igreja, mas na sua vida, no seu dia a dia, no seu relacionamento na rua, no trabalho, sua família, em tudo. É ser justo,
Está na posição correta, alinhado com o que a palavra de Deus fala. Então, Paulo, ele está falando sobre isso, na verdade, Paulo, ele está falando algo que ele gemia para ser revestido, porque ele entendeu que o homem foi despido daquilo que ele tinha por conta do pecado. Então, Cristo, e interessante que, quem foi que Deus mata um animal e cobre? E nós sabemos que esse animal representa Jesus. Jesus é que nos cobriu. Jesus, ele nos justificou, não é assim? Nós não falamos isso, que o sangue de Cristo nos justifica? Ou seja, o sangue de Cristo nos coloca na posição correta. O sangue de Cristo nos coloca na posição original que Deus criou, que para nós vivermos. E aí eu queria andar um pouco com você nesse entendimento. Abre aí em Hebreus no capítulo 11. Hebreus 11, versículo 8. Falei um pouco de chamado, eu queria falar um pouco sobre, dentro dessa questão aqui, um pouco um exemplo na vida de uma pessoa, de Abraão, que foi chamado, e a vida dele é como se fosse uma ilustração para todos nós. No versículo 8 diz assim: pela fé Abraão sendo o quê? Então Abraão foi chamado? Foi. O que ele fez? Sendo chamado, ele obedeceu, indo para um lugar que havia de receber o quê? Qual é a palavra que está escrita aí? Por herança. Então, nós vemos chamado, nós vemos a palavra herança, e ele estava indo para um lugar, e saiu sem saber para onde ia. Loucura, né? Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Se nós para ganhar tempo, eu só vou citar essa passagem porque nós conhecemos isso. Em Gênesis 12 nós vemos a história. Aqui ele está falando, em Hebreus ele está falando de algo lá em Gênesis 12. Em Gênesis 12, no versículo 1, se você quiser anotar ou abrir aí, fala: ora o Senhor disse a Abraão, é exatamente isso. Abraão sendo chamado, é esse chamado aqui, de Gênesis 12. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. Só sair da sua terra? Não. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, nós vemos aqui que Abraão foi chamado, assim como Adão. Por que Adão precisou ser chamado? Porque ele saiu da posição correta. Por isso que ele precisou ser chamado, para voltar para a posição correta. E nós vemos aqui Abraão, que era filho de homens pagãos, viviam numa terra, na terra de Ur dos Caldeus, uma terra que não seguia a lei de Deus, e Abraão precisou ser chamado, porque Deus queria colocar Abraão numa posição correta. Por quê? O que saiu de Abraão? Israel, a nação de Israel. Só isso, né? De um homem saiu uma nação. Uma vez Deus falou comigo, né? Abraão creu que Deus poderia dar um filho para ele. Mas o mais louco é que Deus creu que Abraão poderia dar uma nação para ele. Deus tem fé em você. Aí a gente acha que a gente tem fé em Deus, em algumas coisas, mas Deus tem muito mais fé em nós. Porque nós olhamos para Deus, a gente sabe que Deus é todo poderoso, mas o que Deus olha para a gente, deve falar: cara, ele está cheio de problema lá, todo errado, precisando de mim para tudo, mas eu creio que Ele pode me dar uma nação, eu creio que Ele pode ser usado por mim para eu cumprir um propósito na terra. Então,
Deus, ele acreditava em Abraão, então Deus chama Abraão. E a Bíblia fala, né, que Deus falou para Abraão: sai da tua terra. Terra aqui fala de cultura corrompida. Sai da tua terra, sai dessa cultura que você vive, sai da sua nação, sai desse ambiente, Abraão. Sai desse lugar que está carregado de pecado, esse lugar que está carregado de culturas que não foram dadas por mim, de princípios, de comportamentos que não foram estabelecidos por mim, coisas que fazem você estar fora da posição, uma cultura que faz perpetuar um comportamento pagão, um comportamento pecaminoso, um comportamento que me afasta de você ou que te afasta de mim. Então ele fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra. Por quê? Ele vivia em Ur dos caldeus, ele vivia, não vivia, ele vivia numa terra que se movia com princípios ímpios, princípios mundanos, princípios pecaminosos. Então Deus chama Abraão para sair dessa cultura corrompida, mas não era suficiente. Então ele fala: sai da tua parentela. Parentela fala de tradições familiares. Porque muitas das vezes nós recebemos princípios que fazem com que aquela visão, como eu falei, aquela visão distorcida que Adão teve de Deus, e automaticamente a visão errada que ele tinha dele mesmo, essas coisas, a cultura corrompida, as tradições familiares, e no outro ponto que ele fala: sai da casa do teu pai, que representa uma família desestruturada. Essas coisas fazem com que perpetuem em nós comportamentos que não são princípios de Deus, que fazem com que a gente não veja Deus veja Deus como Ele é, não entenda as características do Pai, não saiba reconhecer o que nós temos como filho, o que nós herdamos como características de personalidade, de poder, de unção, de autoridade. Adão perdeu tudo isso. E se nós formos ver em Gênesis lá, nós vamos ver que os homens como Caim, ele construiu uma cidade, ele estava desviado. Você vai ver isso em Gênesis 4, ele estava desviado e construiu uma cidade. Os filhos dele só fizeram besteira, desestruturaram as famílias, criaram uma sociedade, essa sociedade que foi criada por Caim, né, após o pecado, em cima de idolatria, imoralidade sexual, violência. E isso se tornou culturas. E Abraão a geração da geração que foi lá para frente. Então Deus chama Abraão, porque Deus tinha um plano. E ele chama Abraão: sai dessa cultura corrompida, Abraão, sai dessas tradições familiares. Porque muitas das vezes, você na sua casa, você recebe palavras, nós recebemos palavras. Às vezes você foi criado num lar que não era cristão, ou talvez até foi num lar cristão, mas que você recebeu palavras, você recebeu princípios, você herdou coisas que você não vê em você, condições, características de quem Deus é. Você se sente pequeno, você se sente incapaz, você se sente inferior, você se sente incapacitado para realizar as coisas de Deus. Você talvez recebeu palavras do seu pai, da sua mãe, ou então viveu coisas, experiências na sua família. Como eu disse, sai da casa do teu pai significa família desestruturada. Por quê? E o que o diabo está querendo fazer é isso, desestruturar famílias. Porque se ele desestrutura famílias, ele faz com que crianças e a próxima geração cresça num lugar onde ele vai receber por herança só coisas negativas. Ele vai viver num ambiente que não transfere para ele as características de Deus. Não vai liberar sobre ele a identidade de quem ele é em Deus. Não vai liberar sobre ele o destino profético que ele tem. Não vai liberar sobre ele aquilo que Deus tem na vida dele. Não vai afirmar quem ele é espiritualmente falando. Não vai conseguir discernir nos talentos naturais o que ele já tem, para poder já direcionar ou entender mais ou menos o que Deus tem na vida dele. Então nós vemos às vezes famílias que a criança nitidamente tem um talento, um dom natural que Deus criou, mas os pais e a família tá querendo que ele seja uma coisa que não tem nada a ver. Por quê?
porque não consegue ter discernimento nenhum. E aí fica uma guerra, a pessoa fica num conflito, não sabe quem é, não sabe o que Deus tem. E nós podemos identificar muita coisa do que Deus tem para nós, do nosso destino profético, o nosso plano, o nosso propósito, a nossa missão aqui na terra. Quando nós olhamos para a nossa personalidade, para as nossas inclinações naturais e posteriormente para o ministério que Ele vai te chamar, para o dom espiritual que Ele vai te dar. Você vai juntando essas peças todinhas e fala, caramba, é isso. Eu sou isso aqui. E você não vai ter confusão, você vai caminhar naquilo e Deus vai confirmar e você vai fluir, não vai ser um peso. Então, como eu falei, a visão distorcida que o pecado nos deu, né? A visão distorcida de Deus que o pecado nos dá, ela reforça muitas das vezes, é reforçada muitas das vezes pela cultura corrompida, pelas tradições familiares e por nossa casa, pela nossa família desestruturada. Então Deus nos chama para romper com isso tudo, para nós andarmos no Espírito e manifestarmos o reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque muitas das vezes dentro da sua casa, dentro da nossa cultura, nós recebemos mentiras. Nós ouvimos coisas que não são bíblicas. Falam coisas para você e para mim, como igreja, como pessoa, indivíduos, como, enfim, em várias áreas, que a palavra diz ao contrário. E quando você não se conforma com isso, a Bíblia fala o quê? E não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a renovação é na nossa mente. E antes disso, só que ele fala, não vos conformeis. Por quê? Com esse século. Isso significa para a gente não se conformar com o momento que vivemos. Não se conformar com a condição que estamos por conta da queda. Nós estamos nessa condição, mas Cristo, quando veio, morreu e ressuscitou, Ele nos devolveu a posição original. Ele nos reconduziu ao Pai, Ele nos devolveu a autoridade, Ele nos deu condição de voltarmos a ser justos, a estarmos na posição correta, nos deu poder para dominarmos tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ele nos deu a unção, Ele nos deu o Espírito Santo, para que nós pudéssemos manifestar e viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, quando Jesus vem na terra, Jesus ele vem carregando isso, ele vem carregado dessa missão. Ele vem para falar para nós, ele vem para falar para a sua igreja, ele vem para falar para aquilo que seria o seu corpo, que somos nós. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele veio e foi embora. Falou, agora é com vocês, eu dei a autoridade. A minha missão era o quê? Era morrer para pagar os pecados, era viver um pouco com vocês, para vocês experimentarem e verem a olho nu, verem pessoalmente o que vocês perderam e o que vocês podem viver. Porque no final de tudo, Jesus falou, eu vou, mas vocês vão fazer as obras que eu faço e farão até maiores. Isso é um absurdo. Como? Eu creio que Jesus veio nos chacoalhar. Ele veio falar, cara, vocês perderam isso, mas o Pai me enviou. Ele tinha um plano e Ele restaurou todas as coisas. E eu vou para o Pai. E quando eu for para lá e cumprir todas as coisas, eu vou derramar do meu Espírito. E esse Espírito é o mesmo Espírito pelo qual eu fiz todos esses milagres. É esse Espírito que me fez andar sobre as águas, é esse Espírito que multiplicou os pães, é esse Espírito que ressuscitou os mortos, é esse Espírito que deu vista aos cegos, esse Espírito que fez coxos andarem, é esse Espírito que fez um homem que tinha uma mão mirrada, a mão crescer na frente de todo mundo. Eles viram tudo isso. Então você imagina essa cena, irmãos. Nós precisamos ler a Bíblia com imaginação. Precisamos entender que isso é uma verdade, isso aqui é uma realidade. E a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Agora,
a verdade, hoje aqui, está escrita. Foi escrita porque Deus falou muitas das coisas. E Deus falou tudo que Ele falou e que foi registrado aqui. E esse mesmo Deus, dessa mesma boca de Deus, foi que Ele liberou a palavra para que a terra existisse e permanecesse existindo, funcionando, todas as coisas no sistema do universo em perfeição, e tudo se sustenta por conta de uma palavra. A palavra de Deus, ela não só cria, a palavra de Deus, ela sustenta aquilo que foi criado. A palavra de Deus, ela traz a existência, mas depois que trouxe, ela sustenta aquilo que Ele criou. A palavra de Deus também, ela destrói o que precisa ser destruído. Então, quando nós ouvimos verdades, essas verdades, elas criam realidades dentro do seu coração. Elas criam imagens daquilo que você vai ser no futuro. Elas criam literalmente uma visão daquilo que Deus tem para você. Então Ele coloca algo no seu coração e aquilo passa a existir. E é por essa palavra que você vai se mover. E essa palavra vai te sustentar. Então, Jesus quando veio, Ele veio trazendo uma verdade. E essa verdade não foi somente liberada com palavras. Essa verdade, ou essa palavra que é o verbo, se fez carne e habitou entre nós. E essa verdade se moveu, essa verdade curou, essa verdade se manifestou, essa verdade veio, se encarnou. O verbo se fez carne, a verdade veio na terra. Essa verdade caminhou entre nós e nos mostrou quem nós somos em verdade. O que nós podemos fazer em verdade. Essa verdade que foi encarnada veio para liberar sobre o nosso entendimento o que nós podemos fazer na posição correta. Como filhos, veio para liberar sobre nós aquilo que é o desejo do coração do Pai. Desfazer as obras do diabo. Continuar a missão que Jesus iniciou. Porque se fosse para Ele fazer, Ele era o Filho do Deus vivo. Ele é todo poderoso. Ele vinha e continuava. Teria uma igreja em todo o mundo. E o pastor seria Jesus Cristo de Nazaré. Eu acho que ninguém ia reclamar, né? Não ia ter problema. Ou não, né? Porque na célula de Jesus tinha Judas, né? O problema estava com o pastor? Será? O problema é o pecado, irmãos, que bate na nossa porta. E a gente tem que dominar. Mas Jesus, Ele veio e nos deu condições para dominarmos todas essas coisas. Então, esse é o nosso chamado. Voltarmos a ser quem nós fomos criados para ser. A imagem e semelhança de Deus. E nós vemos algo tremendo em Romanos 8, 28 a 29. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Um versículo muito conhecido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então aqui está falando algo tremendo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para um propósito. Deus nos chama para um propósito. Ele nos chama e Ele fala que Ele nos conheceu, Ele nos predestinou, ou seja, um destino prévio. Ele escreveu um destino, um final, assim, é como se fosse um filme da nossa vida e Ele escreveu o final, ó, o final vai ser esse. Só que aí Ele pega o livre-arbítrio, coloca na sua mão e na minha mão e fala, ó, eu já escrevi um final. O final é alucinante, muito bom, porque eu sou o Deus que tem a maior criatividade do mundo. E eu te amo e tenho planos bons a seu respeito. Agora, se você quiser mudar o final do filme, tá tranquilo, né? Tudo bem, a vida é sua. Mas, se você quiser dar uma olhadinha no filme que eu escrevi, dá uma lida aqui no roteiro, e aí você vai ver se você vai querer mudar mesmo ou não. E aí ele... E qual é o final do filme? Sermos a imagem do seu Filho.
E qual é a imagem do filho? Quem é a imagem do filho? É o pai. Então nós fomos criados para ser como Jesus. Em tudo. Naquilo que ele é como pessoa e naquilo que ele pode fazer pelo Espírito. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o que vive em você, é o que vive em mim, é o que Deus deseja fluir, romper, para que nós pudéssemos cumprir a missão, porque esse é o chamado, irmãos. Então, antes de nós exercermos missão, precisamos voltar para a posição. Até rimou, né? Antes de nós exercermos a nossa missão, nós precisamos voltar para a posição correta. Porque, como que você, vamos supor, eu tenho uma missão, ou eu sou missionário. Qual é a sua missão? Sei lá, falar de Jesus e tal. Mas se você não sabe, no coração de Deus, o que Deus pensou em missão, nós vamos fazer o que a gente acha que é fazer missão, que é a nossa missão na terra. E às vezes a igreja, muitas das vezes, trata de missão como fazer igreja, tocar um ministério, e vamos fazer culto. Mas isso faz parte da missão, isso é uma parte. Mas isso tudo é ferramenta para que nós voltemos à posição, venhamos a herdar tudo aquilo que perdemos, voltemos à posição correta, a receber tudo que perdemos, para aí sim fazermos o que Jesus fez. Jesus só veio fazer. Cada dia eu aumento mais, né, Priscila? Eu falo 3, agora eu já coloquei 4. Ele veio fazer basicamente 4 coisas. Ele veio pregar o evangelho do reino, ele veio ensinar o evangelho do reino, ele veio manifestar o evangelho do reino, e ele veio liberar você e eu, ou nos ativar, ou nos empoderar, liberar poder sobre nós, para nós fazermos tudo aquilo que ele faz. Então Jesus, ele não só pregava, ele não era um pregador, um pastor que pregava só. Isso faz parte. Jesus, ele não só ensinava. E Jesus não só ficava curando os outros na rua. Ele fazia tudo. E tudo isso era o evangelho do reino. Jesus veio trazendo uma visão do reino, não uma visão de igreja. Jesus veio trazendo, olha só, eu vim de uma realidade, de onde eu vim, vocês não podem ir. Eu vim de uma dimensão, a minha mentalidade é de um lugar onde não existe enfermidade, não existe pecado, não existe dificuldade. É um lugar onde o Pai governa e reina, e o diabo não tem poder. O diabo não tem domínio. E se vocês andarem em obediência, seguirem, fluírem no Espírito, andarem em Espírito, vocês vão exercer tudo aquilo que eu fiz. Então, Jesus, ele veio falando essas verdades. Ele veio ensinando na Bíblia essas verdades. Ele veio pregando isso. Ele veio ensinando isso para que a gente entendesse e conseguisse acreditar, né? Gerar fé, e essa fé nos levar a buscar isso. E ele veio demonstrando. Porque não adianta só falar. Paulo falou, eu não vim com palavras de homens. Eu vim debaixo do poder do Espírito. Eu vim, a minha pregação não consiste em palavras, mas em poder. Paulo entendeu isso. Os discípulos, a igreja primitiva entendeu isso. E buscaram isso. Por que eles entenderam? Talvez porque eles viveram mais de perto. Porque eles experimentaram a olho nu. Eles viram alguns discípulos após a ressurreição de Cristo curando pessoas, ensinando, pregando, mas um poder fluía. E nós, na igreja, precisamos restaurar tudo isso. Restaurar o ensino dessas verdades, restaurar a pregação dessas verdades. Porque existem pessoas que estão presas a essa estrutura como Abraão. Estão numa terra corrompida, estão numa família distorcida, uma família desestruturada, presa em tradições familiares, herdaram tradições familiares que afastam eles de Deus, que distorcem a visão de Deus, religiões, seitas, heresias, mentiras do diabo, e essas pessoas estão presas nisso.
estão com a sua mente cauterizada, estão com um sofisma, estão com a fortaleza na mente, e que só a verdade pode libertar. E muitas das vezes essa verdade não vai ser palavras, é uma verdade demonstrada com poder. Eu creio que o Senhor está restaurando uma igreja nesse tempo, que não vai só pregar, não vai só ensinar, porque isso tudo nós já temos. Deus está liberando e restaurando o poder, a autoridade para a igreja. E isso vai vir através do entendimento. Quando a gente entende quem nós somos, entende o que podemos fazer, entende que nós somos a imagem, nós somos filhos, o que podemos, o que herdamos do reino e do rei e do rei e do reino dele, passamos a buscar. Passamos a almejar, passamos a olhar para isso. E quando contemplamos essas verdades, você vai olhar para a sua vida e vai falar: cara, eu não quero mais viver, eu quero que Cristo viva em mim. E em Colossenses, abre a sua Bíblia em Colossenses. Em Colossenses, no capítulo 3, fala assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ele está falando o quê? Que a nossa vida está escondida com Cristo. Existe uma vida que está escondida com Cristo, em Deus, mas ela está escondida. E muitas das vezes nós estamos aqui na igreja, somos crentes, acreditamos, estamos aqui buscando e tal. Isso é parte do processo que Deus nos coloca. Mas ainda vivemos uma vida meramente terrena. Uma vida que talvez entendamos, começamos a entender muitas das coisas. Tivemos experiência com Deus e são verdadeiras, e são poderosas, já são transformadoras. Mas existe uma vida que está escondida com Cristo. E Ele fala para nós pensarmos nas coisas que são de cima e não na terra. Porque nós já ressuscitamos, e para ressuscitar nós precisamos morrer. Então, quando nós contemplamos essa dimensão eterna, essa dimensão do reino de Deus, da vontade de Deus para nós, quando nós olhamos isso na vida de Jesus e vemos que Ele falou para nós fazermos a mesma coisa, porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Agora Ele está lá em cima, só mandando os comandos aqui para a gente. E Ele vai fazer o quê? Vai começar a fazer tudo diferente do que Ele fez? Não, Ele está nos empoderando, Ele está liberando entendimento, Ele está liberando unção, Ele está devolvendo a posição que nós perdemos como homens, como filhos de Deus. E Paulo entendia isso. Paulo entendia isso poderosamente, e ele fala isso em Colossenses, né, que se nós estamos mortos, e morremos e já ressuscitamos, cara, não pensa nas coisas da terra. Pensa nas coisas do céu, porque é muito maior, são coisas eternas. E às vezes nós estamos na terra, nós estamos aqui, com a mente muito aqui, querendo as coisas daqui, buscando as coisas daqui. E o que buscamos para nós, talvez só nos traga conforto, talvez só melhore o nosso momento, ou o momento de alguém, amém, isso é bom. Mas, será que a nossa vida está mudando a eternidade de alguém? Ou está mudando só um final de semana? Ou está mudando só, talvez, o tempo de vida dela na terra? Está trazendo só uma sensação de paz, uma alegria, um bem-estar? Ou está trazendo uma mudança eterna? Ou está fazendo com que ele entenda que ele precisa se reposicionar? Nós, como igreja, fomos chamados para trazer filhos pródigos para a casa do Pai, porque todos somos filhos. Deus criou, Deus tem filhos. Só que filhos que se perderam, como a passagem do filho pródigo. Se perdeu, ele tinha outro filho, um filho mais velho. E ele foi atrás do que estava perdido. Conhece um pai que tem um filho mais velho e teve o menor que se perdeu? Somos nós, que estávamos perdidos e o filho mais velho ficou em casa. E ele dividiu a herança conosco, porque o filho perdeu a herança. A herança agora era de quem? Do mais velho.
Quem foi o filho mais velho que dividiu a sua herança com o mais novo? Jesus. Ele dividiu a herança que nós desperdiçamos, que nós abandonamos, que nós demos para o diabo. Ele dividiu conosco, Ele nos deu de volta a parte que cabia a Ele. Ele nos deu, Ele morreu por nós e nos devolveu todas as coisas. E Paulo, ele fala isso, para encerrar. Em Efésios 2, ele fala algo tremendo. No Efésios capítulo 1, no versículo 16, ele fala: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos deu em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Isso aqui é Paulo orando aqui na verdade, para a igreja que estava em Éfeso, mas você vai encontrar isso na carta de Filipenses, de Colossenses e outras cartas também. Paulo tinha esse entendimento, ele abria uma igreja, ele tinha uma galera ali que ele discipulava, e ele sempre orava isso. Isso aqui é uma oração constante que Paulo fazia. E o que ele orava? Ele orava para que Deus desse a esses irmãos que ele estava discipulando um espírito de sabedoria e revelação, para que eles entendessem algo no espírito. E o que é? 18, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam qual seja a esperança da sua vocação. Então Paulo fala o seguinte: existe uma vocação, existe uma esperança nessa vocação. E quais as riquezas da glória da herança dos santos? Ou seja, existe uma herança para os santos, e é uma riqueza gloriosa, é algo poderoso, é algo tremendo, é algo que não é dessa terra, é algo que não é de homens, é algo que vem do céu, é algo que vem de Deus. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós? Ele fala que existe um sobreexcelente poder. E ele não fala que está sobre ele, Cristo, vamos dizer assim. Ele fala que está sobre nós. Ou seja, Deus já liberou sobre nós um poder. Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Olha que tremendo agora, o versículo 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, o corpo de Cristo é a plenitude daquele quem? O corpo de Cristo é a plenitude daquele que cumpre tudo através de todos, através de nós, do seu corpo. E ele, no capítulo 2, no versículo 6, fala: ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos já numa posição de autoridade. Aquela posição que perdemos, Jesus veio e restaurou, nos colocou assentado nos lugares celestiais. Isso fala de uma posição de autoridade. Para nós exercermos esse poder, para nós liberarmos isso, para nós vivermos todas essas verdades. E eu creio que Deus ele espera nesse tempo que nós venhamos a buscar isso, a viver, a gastar a nossa vida para isso. Eu tenho sido movido a isso. O Senhor, desde que começou a colocar coisas no meu coração, fui vivendo experiência com Ele, e Ele foi inclinando o meu coração, e eu não conseguia mais desejar nada além de viver o que Cristo falou que eu poderia viver. E nós precisamos buscar isso. Nós precisamos ter ousadia para buscar isso. Nós precisamos ter fome. Nós precisamos ter fé. E não é uma fé abstrata, uma fé solta, uma fé sem fundamento. É uma fé na palavra. E a palavra diz que nós podemos buscar, podemos viver. Então, jejua por isso. Ora por isso. Paga um preço por isso. Busque ter uma vida sobrenatural. Era para nós, de maneira naturais, termos uma vida sobrenatural. Quando eu contemplo essas verdades, eu não consigo querer escolher viver uma vidinha normal. E eu não estou falando de ir para o campo e viver missionário, virar missionário e pronto. Eu falo de você viver uma vida sobrenatural no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Porque chamado não é fazer missões, ou seja, missões não é viajar.
e viver uma vida de tempo integral. Missões é o seu propósito em ação. É a sua missão em ação. É você revelar o Pai para filhos perdidos. É revelar quem Deus é para aqueles que perderam a visão de Deus. É revelar quem eles são para aqueles que perderam a visão de si mesmos. Pessoas que estão deprimidas, que estão sofrendo, que estão doentes, nem creem mais em cura, não creem mais em milagre, não creem mais numa resposta de Deus, não creem mais numa saída, não creem, não tem mais esperança, não tem mais alegria. Pessoas que estão nas drogas, não creem no poder de Deus para libertar. Pessoas que estão endemoniadas, presas por demônios. E não creem, estão perdidos, estão depressivos, estão com problema na família, no casamento. Nós precisamos proclamar a verdade que liberta. Nós precisamos proclamar isso e manifestar. Não só proclamar, não só ensinar, manifestar. Agora só vamos manifestar se estivermos carregados da presença de Deus. Se estivermos na posição correta, se estivermos cheios do Espírito Santo, como Jesus, como Paulo, como os discípulos. E eu creio muito que essa é a nossa missão. Né? Existem muitas coisas ligadas a isso, ministerialmente falando. Né? O corpo de Cristo, como corpo, somos muitos membros e cada membro tem uma função. O olho faz função de olho, a perna faz função de perna. Eu costumo dizer que se o olho se gabar assim, eu sou a visão. Eu sou o profeta da igreja, eu vejo no mundo do Espírito. Deus me mostra todas as coisas. Você é só um pé. Você não vê nada, cara. Aí o pé deve olhar para ele e falar assim: beleza, então, só porque você está se achando, a partir de hoje eu não saio daqui. Então a sua visão vai ficar só isso aqui, ó. Se o pescoço mexer, você vê outra coisa. Mas se ele também não mexer, você só vai ver aquela cortina laranja ali. E eu também não saio mais ali na esquina para você ver mais nada. Então, nós como corpo, talvez vai ver, o outro vai levar aquele que vê a ver mais longe, a ver coisas diferentes. Aquele que não tem o poder de ver nada, vai receber a revelação daquele que vê. Por quê? Porque ele levou aquela pessoa até aquele lugar. Então talvez você vai levar alguém a Cristo, que futuramente vai te ensinar. Por que não? Deus usa os fracos para confundir os fortes, os loucos para confundir os sábios, os que não são para confundir os que são. Né? Deus é Deus, ele faz os montes se abaterem e os vales se aplanarem. Ou seja, aqueles que acham que são muito, ele é um Deus que traz equilíbrio, para que o corpo ande em equilíbrio, para que a gente se mova e chegue à estatura de varão perfeito, chegue ao pleno conhecimento do Filho de Deus, chegue a manifestar todas as coisas que que Jesus manifestou. Né? E o meu desejo nessa noite, o meu desejo é que nós possamos juntos buscar isso. Nós possamos juntos ansiar por isso, como Paulo falou. Eu estou em agonia para não ser despido. Na verdade, eu quero ser revestido, porque ele já entendia que ele já tinha sido despido de uma cobertura, de uma unção, de uma autoridade que Deus já tinha dado. Ele já entendia isso. Então ele queria voltar. Ele queria voltar ao lugar certo. Ele queria voltar a receber aquela cobertura, aquela unção, aquela glória. Ele queria voltar a estar debaixo da sombra do Onipotente, nesse esconderijo, nesse lugar de autoridade, nesse lugar de fluir, onde Deus ele se move e nós estamos debaixo da sombra dele, debaixo do movimento que ele está fazendo. Nós como igreja precisamos nos mover a partir do que Deus está se movendo, e não se mover e falar: Deus, abençoa isso aqui que eu estou fazendo. Deus faz isso, Deus abençoa, Ele nos incentiva a fazermos coisas, criarmos coisas, mas ao mesmo tempo que estamos criando, precisamos buscar em Deus o que Ele deseja fazer, o que Ele quer de nós, o que Ele vai nos conduzir pessoalmente, ministerialmente falando, para que a gente possa entrar naquilo que Ele está fazendo nesse tempo, nessa geração, nesse momento da história, da igreja. Né? E eu creio que nós precisamos buscar isso, de todo o nosso coração, buscarmos em oração, buscarmos jejuando, não se conformar com esse tabernáculo,
não se conforma com a sua limitação, não se conforma com a sua fraqueza, não se conforma com aquilo que você já tem de entendimento, aquilo que você já tem de experiência. Não se conforma, irmão. Não se conforma, busca mais em Deus. Você está numa igreja abençoada, uma igreja que tem liberdade para adorar, uma liberdade para fluir, uma liberdade na adoração. Então, meu irmão, se derrama, faz como esse irmão aqui, se derrama, chora, vem, seja uma oferta nesse altar, se entrega, se doa, fala: Senhor, eis-me aqui, faz o que você quiser. Eu já fiquei desesperado inúmeras vezes, de quase querer tirar a roupa. Sabe quando você quer se dar todo e: Senhor, me leva, faz o que você quiser na minha vida, eu quero ir, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, me coloca no centro da tua vontade. Eu não quero viver o plano B, eu quero viver o plano A. Eu não quero me conformar com viver qualquer coisa, eu quero viver aquilo que o Senhor escreveu para mim, porque no Salmo 139 fala que todos os nossos dias estão escritos no livro dele. Antes mesmo que nossos dias existissem, Ele já escreveu tudo. E eu costumo falar não, eu já orei isso várias vezes. De vez em quando Deus me traz isso à memória e eu oro. Eu falo: Senhor, deixa eu dar uma olhadinha nesse livro aí. Deixa eu dar uma lida aí no que você escreveu para mim. Porque eu quero fazer escolhas conforme aquilo que você escreveu para mim. Eu não quero pegar o meu livre-arbítrio, a minha caneta do livre-arbítrio e escrever a minha história. Eu quero ler e só passar limpo ali, só escrever por cima. Que a minha vida sejam escolhas que Ele já escolheu para mim. Porque as escolhas dele são boas, perfeitas e agradáveis. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nem sempre a minha vontade é assim. Às vezes a minha vontade não é boa, muito menos perfeita, né? Talvez nem sempre agradável, mas Deus tem algo para mim, para você. E como eu falei, o meu desejo nessa noite é que nós venhamos a fluir nisso. Nós venhamos a buscar isso como igreja, como um ministério, como pessoa individualmente. Porque Deus tem algo na sua vida. Deus quer que você manifeste o reino de Deus. Deus quer que você entenda quem você é como filho, o que você já herdou, o que você tem por herança do rei e do reino. Amém? Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer aos pastores, aos irmãos que eu conheci um pouco, aos que não conheci ainda. Estou aqui pela primeira vez, né? Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor possa acrescentar ao seu coração novas revelações em cima daquilo que você recebeu aqui, né? E que essas revelações sejam multiplicadas, sejam acrescentadas e abençoem a outros. Amém? Amém? Glória a Deus. Também, né, alguém muito especial, Dona Conceição está aqui, mãe do Rafael. Levanta a mão aí para o pessoal conhecer, está ali. Veio juntamente com ele, nos prestigiando aqui também. Tudo que você ouviu aqui foi por causa dela, tá? Ele nasceu dela, então foi por causa da senhora, né? Glória a Deus. Pri, vem cá, Pri. Não sei se você quer falar alguma coisa para o pessoal, dar um oi, aproveitar, dar um oi para o pessoal. E nós já que estamos quase encerrando, só mais 4 horas de culto, tá bom? Amém, a paz a todos. Ai, como é bom estar em casa, como é bom ver rostinhos conhecidos, outros não, né? Muita gente nova, é estranho chegar e ver tanta gente nova, mas eu fico muito feliz sempre que eu venho aqui. Eu me sinto como um barco que estava em alto mar, passeando por lugares desconhecidos, né? Passando por momentos bons, outros nem tanto, por tempestades, por dias de sol, e de repente chega no porto. É assim que eu me sinto toda vez que eu chego aqui, sabe? Me sinto num lugar seguro, me sinto abraçada, me sinto amada, meu coração estremece quando eu entro nesse lugar, passa um filme na minha cabeça, né? Eu nasci espiritualmente nesse lugar, eu cresci espiritualmente aqui, eu me alimentei daqui. Tudo que o Senhor ministrou na minha vida de chamado, de propósito, de visão do reino de Deus foi nesse lugar. E eu louvo ao Senhor por esse lugar. Eu louvo ao Senhor pelos pastores que Ele me deu.
pelos amigos que Ele me deu. E eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês que tem orado por mim, né, tem pagado um preço de oração, tem ofertado na minha vida, pelas mensagens de carinho, de amor. Isso é muito importante quando nós estamos fora. Às vezes uma mensagem escrita "eu te amo" já muda totalmente o nosso dia, né? Porque quando nós saímos do nosso local, você está em um lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas, uma mensagem muda todo o seu dia, muda o teu coração, muda o teu humor. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um que tem se lembrado de mim. Às vezes não manda mensagem, mas eu sei que está orando, está ofertando. Que o Senhor abençoe vocês grandemente. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Queridos, uma coisa que a gente tem aprendido e temos vivido, e você sabe que nós temos ensinado isso, é que nós precisamos crer na palavra do profeta. E saber que... Eu ouvi algo interessante no Eu Me Deixo Curar. O pastor, ele disse o seguinte, que toda profecia precisa ser encarnada. Aí você começa a pensar, poxa, que loucura, né? Mas pensa um pouquinho, a maior profecia de Deus para o homem, quem foi? Jesus. E João diz que o verbo se fez carne. Então nós precisamos entender isso e buscar viver isso. Nós ouvimos uma palavra sobre chamado, voltarmos à posição inicial, voltarmos à visão correta de quem é Deus. E nós não podemos deixar isso assim, que linda palavra, que legal. Não, eu quero estabelecer isso na minha vida. Eu preciso crer que na minha vida vai acontecer, que eu vou assumir o meu papel, estar ligado novamente na visão correta de quem Deus é. E para isso eu preciso me mover, eu preciso entender a profecia, encarnar a profecia. Mas pastor, como é que eu faço isso? Selando a palavra, tendo uma atitude que diga que eu recebi a palavra e vou pôr em prática essa palavra na minha vida, crendo que ela se torne real em mim. E não existe nada mais poderoso do que colocar a mão no bolso e trazer uma oferta de selo daquilo que foi liberado, e que isso entre no seu coração e seja instrumento de poder para que as coisas aconteçam. Então eu quero que você ore agora, e você, teu espírito. Quem é casado está com a esposa aí? Amém? Então pergunta para sua esposa qual vai ser o valor da oferta. É ela que vai dizer o valor, amém? E você não vai reclamar, vai dizer glória a Deus. Então você vai trazer uma oferta no altar. Pastor, mas eu não estou preparado, só com um cartão, não tem problema. Só avisar que a Sandrinha lá, a Sandrinha não está aqui, mas a pastora Josi vai pegar a maquininha de cartão de crédito, você vai passar, a Andressa que vai levar, aleluia. Lá atrás, não estou te entendendo. Sim. Amém? Então você vai passar cartão, em nome de Jesus, amém? E essa oferta, o que vai acontecer com ela? Essa oferta não vai ficar na ágape, porque não é uma oferta simples, é uma oferta de selo. Essa oferta nós vamos colocar na mão de quem veio trazer a palavra, na mão da Priscila e na mão do Rafael, que estão, se entregar para um, vai para o outro, se entregar para o outro, vai para um, né? Vão casar mesmo. Então essa oferta vai na mão deles, e eles vão estabelecer essa profecia nas nossas vidas. Então enquanto você ora, enquanto você prepara, enquanto você se organiza, eu quero abençoar você que está em casa, esse tempo que você dedicou em ouvir essa palavra, e que Deus possa encher você a cada dia. Eu te abençoo por um tempo profético diante de Deus, em nome de Jesus.